Bom, nós vamos falar aqui do programa feito, né? Eu vou começar pelo menu, pela int main, e a cada caso eu vou chamando a função e explicando o que significa. Nós iniciamos aqui com o setLocation para o programa entender que nós estamos falando a linguagem em português. Declaramos aqui em char um op, que significa as opções, que a gente vai ver logo abaixo, e um sexo, que é para a gente calcular na letra D, por exemplo, na hora do peso, a gente vai precisar escolher se a pessoa é do sexo feminino ou masculino. E temos as variáveis declaráveis no corpo da main, né? N1, N2, assim sucessivamente. Eu vou explicando ao longo do vídeo. Nós colocamos um while antes do menu para fazer a repetição, né? Para fazer a repetição desse menu a cada, como que eu posso falar, interrupção de cada caso. Aí lá embaixo, por exemplo, a gente vai ver que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, caso 1, né? Eu vou executar o programa e eu vou, no caso 1, entro com um número inteiro para ver se ele é par ou ímpar. Entrei com 4. Este número é par. Aí esse while ele está fazendo com que traz esse desejo a continuar. Aí aqui embaixo tem isso aqui, por exemplo, ó. Aqui embaixo tem falando aqui, ó, desejo de continuar. Você pode perceber, isso aqui está fora do switch, né? O switch termina aqui em cima. E também a gente colocou um default. Se caso a pessoa, por exemplo, vamos colocar sim aqui, né? Desejo continuar. Se caso a pessoa entra com uma letra que não está neste meio aqui, por exemplo, um M, vai falar que a letra não está relacionada, então a pessoa vai ter a oportunidade de refazer novamente. Então, vamos por foco. Caso A, né? Pede para imprimir isso, o número é par ou ímpar. Que nós declaramos a função em void, sem parâmetro e sem retorno. A gente vai executar normalmente aqui, vai chamar o A, entra com um número inteiro qualquer, 49, este número é ímpar, sim, beleza. Se você não deseja continuar, aperta N que vai sair do programa. Agora, o maior inteiro, a gente vai entrar com 3 inteiros, essa foi com parâmetro, porque a atividade pediu. E no caso B, né, a gente vai fazer a nossa função, vai chamar ela dentro do caso e colocar os ifs. Se N1 for maior que N2 e N3 for maior, e N1 for maior que N3, aí a gente coloca o N1 como um número maior. Se não, N2. Se não, N3. Isso aqui é bem tranquilo de você interpretar e entender. A gente tem um quadrante. Dessa vez, ele pediu para a gente entrar com um número qualquer, independente se é menor ou maior que 360, e apresentar qual quadrante que ele está. Eu vou dar um exemplo, né? Entrei F9, né? Vamos lá, cálculo do ângulo, C, digite o ângulo. Eu vou digitar um ângulo acima de 360. Eu vou digitar, sei lá, 460, por exemplo. Este ângulo está no segundo quadrante. Por que ele está no segundo quadrante? Porque a gente tem isso aqui, ó. Nós declaramos uma variável quad para receber o ângulo, resto de divisão. Significa o quê? 460 dividido por 360, o resto de divisão vai ser o quê? Vai ser 100. 100 é menor que 90? Não, então ele não está no primeiro quadrante. 100 é maior que 90 e menor que 180? Sim, então ele se encaixa no segundo quadrante. Então isso aqui também é bem simples de ser entendido. Vou tentar apertar o passo aqui. E nós temos o caso D, né, que é um cálculo do seu peso ideal, que é nessa parte aqui onde eu declarei o sexo, que vocês vão entender. Foram utilizados parâmetros, utilizamos o H como altura e o char sexo como o sexo.
o usuário vai entrar com a altura e com o sexo, F para feminino ou M para masculino. E a gente vai chamar aqui no caso D, a gente vai fazer o cálculo, porque existe um cálculo para calcular o peso ideal, tanto para feminino quanto masculino. Então, se caso o sexo, né, receber M, então a gente vai fazer o cálculo para masculino. Se caso receber F, a gente faz o cálculo para feminino. Se caso entrar com uma letra distinta, vai dar um erro, né, e vai pedir para continuar assim ou não. Aqui a gente fez igual no menuzinho aqui de cima, nós colocamos um topper para o programa entender que ele entrando tanto com M minúsculo como M maiúsculo, o programa vai entender a mesma coisa. Nós temos aqui então o caso E, que é fatorial, né? Entra com um número, a gente vai ler número, e aqui em cima, aqui no corpo da nossa função, nós temos o cálculo do fatorial, existe também um cálculo para isso, e a gente chama ele lá embaixo, lá nos casos, no caso. Entra com número, FAT, recebe fatorial, que aqui no caso eu estou falando da minha função, estou chamando a minha função, ele vai fazer o cálculo do fatorial e vai apresentar para o usuário. Vou colocar um exemplo aqui, o fatorial 4, né, 24, então fechou. Nós temos o caso F, que foi passado em sala, entra com 3 inteiros e ordênios em ordem crescente. Então, nós fizemos a função. No corpo da minha função aqui, eu coloquei os meus sis, os meus elses, e nós fizemos com parâmetro. Aí tem os casos A maior que B2 ou A1 maior que C3. Aí o programa vem entrando dentro do si, até que ele começa a ordenar crescentemente automaticamente. Nós temos aqui também os números primos, né? Os números primos entram com um número inteiro, a gente colocou uma variável NP para segurar esse número. Nós sabemos que para você achar um número primo, você tem os seus cálculos, você tem que fazer o cálculo, né? Tipo, diferente de zero, maior que zero. Aí ele vai calcular este número primo para a gente. Número elevado é também basicamente a mesma coisa, entre aspas, né? Porque o que muda aqui é o seguinte: nós sabemos que de cara todo número elevado a zero é 1. Então nós já podemos soltar este retorno de 1 aqui. E nós temos o cálculo para fazer o expoente, né? Existia a opção que a gente utilizava a biblioteca do CMET, só que foi pedido para criar tipo seu próprio algoritmo, sua própria função para isso. E por último nós temos o cálculo da idade. Poderíamos enxugar mais o código? Poderíamos, porque a gente podia criar uma função só para chamar o if e else para maior ou menor idade e colocar em cada idade. Mas nós optamos por fazer assim mesmo para ficar bem explicativo. Vamos lá, nós fizemos a função, né, cálculo da idade. Aqui nós fizemos por parâmetros, porque a gente vai segurar e vai chamar lá embaixo, lá na main. Entra com as 5 idades. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ele pede a média das idades, né? Aqui tem um cálculo simples de média, que é a soma das idades dividido pela quantidade da idade. E aqui nós temos já os ifs e elses em relação a cada idade. Se idade 1 for maior ou igual a 18, maior de idade, se não, menor. E isso sucessivamente, para a idade 2, para a idade 3, para a idade 4, para a idade 5. Nós vamos executar aqui só para mostrar para vocês. E a gente vai entrar aqui com 10, 15, 21, 32, 9. Bom, a idade média é 17.4. A idade 1 menor idade, né? 10 é menor que 18, 15 é menor que 18, menor idade, 21 é maior que 18, então maior idade, 32 maior que 18, maior idade, e 9 menor
que 18, então menor idade. Então, basicamente, esse é o nosso programa. Deixa eu continuar assim. Inteiro, vamos lá. Ímpar, beleza. B. Qual que é o maior? Vamos lá. 5, 2, 10. 10 é maior, sim. C. Calcule o ângulo. 90, né? Para dar primeiro quadrante. 4 quadrantes, no caso. Deixa eu continuar assim. D. Calcule o peso ideal. Vamos colocar aqui 1,69. Sexo masculino. Seu peso ideal é isso. E assim sucessivamente. Então é só isso. Muito obrigado e tchau, tchau.